Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr quando cheguei em casa depois de mais um dia de trabalho. Eu tinha 24 anos, era solteira e, como muitas jovens da minha idade, sonhava com um futuro simples, servir a Deus, formar uma família dentro da fé e viver em paz. Mas, desde alguns meses, algo não estava certo no meu corpo. Sentia dores fortes na região do abdômen, um cansaço que não passava nem com o descanso, e uma sensação de peso que me impedia até de me ajoelhar direito nas reuniões. No começo, achei que fosse apenas estresse ou alguma indisposição passageira, mas as dores foram piorando, e eu comecei a perceber que algo mais sério estava acontecendo. As dores eram tão intensas que às vezes eu tinha que me sentar no meio da reunião, com vergonha de chamar atenção, mas sem forças para ficar de pé. Minha mãe, que sempre foi muito atenta, notou que eu estava perdendo peso sem motivo, meu rosto ficava pálido e eu suava frio em momentos que não faziam sentido. Ela insistiu para que eu fosse ao médico, mas eu relutava. Não era medo do diagnóstico, mas sim uma estranha resistência, como se eu soubesse que ao procurar ajuda médica, teria que enfrentar algo que mudaria minha vida. Até que numa manhã, depois de uma noite em claro de dor, não aguentei mais. Minha mãe me levou ao hospital. Os exames foram rápidos, mas os resultados demoraram dias que pareceram anos. Quando o médico me chamou para conversar, eu já sentia no ar que não eram boas notícias. Ele olhou para mim com um rosto sério e disse: "Você tem um tumor de células da granulosa no ovário. É um tipo raro, e pelo tamanho que está, precisamos agir rápido." Minha mãe segurou minha mão com força, e eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Tumor. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como um trovão. O médico explicou que era um tumor que poderia ser maligno, que precisaria de cirurgia, talvez quimioterapia, e que eu teria que me preparar para um longo tratamento. Saí do consultório em choque, sem conseguir chorar, sem conseguir falar. Só uma pergunta martelava na minha mente: por que eu, Senhor? Cheguei em casa e me tranquei no quarto. Não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Minha mãe batia na porta, chorando, pedindo para que eu abrisse, mas eu só conseguia ficar deitada, olhando para o teto, sentindo uma dor que não era física, mas que doía muito mais. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo que poderia perder. A chance de ser mãe, a chance de me casar, a chance de viver uma vida normal. E pior que tudo, pensei: será que Deus me abandonou? Essa dúvida foi como uma faca no peito. Eu sempre tinha sido uma jovem fiel, sempre frequentei as reuniões, sempre procurei viver dentro da vontade de Deus. Por que então aquilo estava acontecendo comigo? No domingo seguinte, mesmo com dor, fui à reunião. Não conseguia cantar, não conseguia orar, mas precisava estar ali. Quando o irmão que presidia anunciou o hino, eu só consegui chorar. Não era um choro alto, era um pranto silencioso, daquele que só Deus vê. Depois da reunião, uma irmã mais velha, que sempre teve um coração muito terno, se aproximou de mim e perguntou o que estava acontecendo. Eu não aguentava mais guardar aquilo sozinha e contei tudo. Ela me abraçou forte e disse: "Minha filha, Deus não te abandonou. Ele está vendo suas lágrimas. Vamos orar." Ali mesmo, no pátio da igreja, ela colocou as mãos na minha cabeça e começou a clamar a Deus em voz alta. Outros irmãos se juntaram, e pela primeira vez desde o diagnóstico, senti uma pequena paz no coração. Nos dias que seguiram, as dores só aumentavam. O médico marcou a cirurgia para dali a 2 semanas, e eu tinha medo. Medo da anestesia, medo de acordar e saber que algo dentro de mim tinha sido tirado para sempre, medo de não acordar. Minha família toda se uniu em oração. Minha mãe jejuava, meu pai lia a Bíblia em voz alta pela casa, meus irmãos mais novos, mesmo sem entender muito, oravam com uma fé simples e pura. Mas mesmo com todo esse apoio eu ainda sentia um vazio. Até que numa noite, depois de mais uma crise de dor, eu me ajoelhei ao lado da minha cama e clamei a Deus como nunca tinha clamado antes. "Senhor", eu disse, "eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Eu sempre procurei te servir, sempre procurei fazer tua vontade. Mas se é para passar por isso, que seja para a tua glória. Eu não peço que tires este copo de mim, mas que me des forças para bebê-lo. E se for da tua vontade, cura-me, não pelos médicos, não pelos remédios, mas pelo teu poder. Que todos vejam que tu és Deus e que só tu tens o último palavra sobre a minha vida." Aquela oração saiu do fundo da minha alma. Não foi uma oração bonita, não foi uma oração cheia de palavras difíceis. Foi um grito de uma filha para o pai. No dia seguinte, acordei com uma estranha sensação de alívio. As dores ainda estavam lá, mas era como se algo dentro de mim tivesse mudado. Fui à reunião de quarta-feira com um pouco mais de ânimo, mesmo ainda fraca.
O irmão que presidia falou sobre a fé de Abraão, sobre como Deus prova os seus filhos, mas nunca os abandona. Enquanto ele falava, eu sentia cada palavra como se fosse dirigida diretamente a mim. No final da reunião, quando os irmãos começaram a se despedir, uma irmã que eu mal conhecia se aproximou e disse: Deus me mandou te dizer que ele já te curou. Não tenhas medo. Eu olhei para ela surpresa e ela repetiu: Deus já te curou. Aquelas palavras ecoaram em mim o resto da noite. 2 dias antes da cirurgia, tive um sonho. Sonhei que estava num lugar muito claro, cheio de luz, e ouvi uma voz dizer: Não temas porque eu estou contigo. Acordei em paz, como se tivesse recebido uma promessa direto do céu. Contei o sonho para minha mãe e ela chorou, dizendo que Deus estava falando comigo. Mas mesmo com essa paz, a dúvida ainda batia. E se fosse só a minha imaginação? E se eu estivesse me enganando? Chegou o dia da cirurgia. Quando me deitei na maca com aquele cheiro de hospital, aquelas luzes frias, senti o medo voltando. O anestesista me pediu para contar de 10 a 1, e enquanto eu contava, orava em silêncio: Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando acordei, a primeira coisa que senti foi uma dor no abdômen, mas era uma dor diferente, como se algo tivesse sido tirado de mim. O médico veio me ver e, com um sorriso, disse: A cirurgia foi um sucesso. Conseguimos retirar o tumor inteiro, e pelo que vimos, não havia metástase. Você vai precisar de acompanhamento, mas as chances de recuperação são altas. Eu deveria ter ficado aliviada, mas em vez disso senti uma estranha decepção. Onde estava a cura milagrosa? Onde estava o sinal de Deus? O médico disse que o tumor tinha sido retirado pelos médicos, não por um milagre. Será que eu tinha me enganado? Será que Deus não tinha me ouvido? Aqueles pensamentos me atormentaram nos dias seguintes. Até que na reunião de domingo, enquanto os irmãos cantavam, eu senti uma voz no meu coração. Não foi pela mão dos médicos. Foi por minha mão que eles agiram. Aquela voz não era audível, mas era mais real do que qualquer som. E de repente entendi: Deus tinha usado os médicos, sim, mas a cura tinha vindo dele. Os exames posteriores confirmaram: não havia mais nenhum vestígio do tumor. Os médicos ficaram surpresos, dizendo que pelo tamanho e pelo tipo, era raro não haver complicações. Mas eu sabia a verdade. Não foi a medicina, não foi o acaso. Foi Deus. Foi Ele quem ouviu minhas lágrimas, quem ouviu as orações dos meus irmãos, quem falou através daquela irmã na reunião. Foi Ele quem me deu paz no sonho e quem guiou as mãos dos médicos. Hoje, passados alguns anos, estou completamente curada. Não tive que fazer quimioterapia, não tive recaídas, não tive sequelas. E mais do que a cura física, recebi uma cura espiritual. Aprendi que Deus não nos abandona, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Aprendi que às vezes a resposta não vem do jeito que a gente espera, mas vem. Aprendi que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que mesmo com medo podemos confiar nele. Hoje, quando vejo jovens passando por lutas, eu me aproximo e digo: Deus não te abandonou. Ele está vendo suas lágrimas. Porque eu sei o que é sentir que o mundo está desabando. E sei também o que é sentir a mão de Deus te levantando. Não foi fácil. Houve noites de choro, dias de dúvida, momentos em que pensei que não aguentaria. Mas Deus esteve em cada um deles. Ele esteve no abraço da minha mãe, na oração da irmã na reunião, na voz que me falou no sonho, na mão do médico que me operou. E por isso, hoje eu só tenho gratidão. Gratidão por uma segunda chance. Gratidão por uma família que orou por mim. Gratidão por irmãos que intercederam. Gratidão por um Deus que não só cura o corpo, mas também a alma. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por provas. Que sirva para lembrar que mesmo quando não vemos, Deus está agindo. E que no final, a vitória é dele. Que Deus abençoe a todos que lerem estas palavras. Que Ele fortaleça os corações, cure as enfermidades e enxugue as lágrimas. Porque Ele é fiel. Sempre. Testemunho CCB. Jovem sarou de tumor de células da granulosa em reunião. Congregação CCB 312. Continuação, ampliação com detalhes, diálogos, emoções e vivências na Congregação Cristã no Brasil. O peso da incerteza e a força da fé coletiva. As semanas que se seguiram ao diagnóstico foram como um turbilhão de emoções conflitantes. Eu me lembro de sentar no banco da igreja, olhando para o altar, enquanto o coro entoava o hino Jesus, refúgio e fortaleza. As palavras que antes me traziam paz, agora soavam como um eco distante, como se minha fé estivesse sendo testada além do que eu poderia suportar. Será que Deus realmente ouve as minhas orações? Eu me perguntava, enquanto as lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto. Foi numa dessas noites, após a reunião de doutrina, que a irmã Maria, uma das mais velhas da congregação, se aproximou de mim.
Ela tinha aquele olhar sereno, como quem já havia visto muitas batalhas espirituais e sabia que a vitória só vem pela perseverança. Colocou sua mão enrugada sobre a minha e disse, com uma voz firme, mas cheia de compaixão: Filho, o inimigo quer que você duvide. Ele sabe que se conseguir abalar sua fé, vai te afastar do único que pode te salvar. Mas lembre-se, Deus não prometeu que não teríamos provas, mas Ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. Aquelas palavras me atingiram como um bálsamo. Eu precisava ouvir aquilo. Não era um sermão, não era uma repreensão. Era o consolo de alguém que já havia caminhado por vales escuros e saído vitorioso. Naquela mesma semana, o irmão Paulo, um dos diáconos, organizou uma reunião de oração específica por mim em sua casa. Não era algo comum, mas a situação exigia uma mobilização maior. Quando cheguei, a sala estava lotada, irmãos, irmãs, jovens, idosos, todos unidos em um só propósito. O cheiro de café recém-coado se misturava ao perfume das flores que a irmã Clara havia trazido. Havia algo sagrado naquele momento, como se o próprio Espírito Santo já estivesse operando entre nós. O irmão Paulo abriu a Bíblia em Tiago 5, 14, 15 e leu em voz alta: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então, eles me chamaram para o centro da sala. Cada um colocou as mãos sobre mim, e começou uma oração que parecia subir direto aos céus. Não eram palavras ensaiadas, eram clamores, súplicas, lágrimas. A irmã Rosa, que havia perdido um filho anos antes, chorava enquanto pedia a Deus que me desse força. O irmão Antônio, um homem de poucas palavras, mas de fé inabalável, apenas repetia: Senhor, cura o nosso irmão. Tu és o mesmo Deus que sarou Naamã, que ressuscitou Lázaro. Faz aqui a tua obra. Eu fechei os olhos e senti uma paz que não vinha de mim. Era como se uma corrente elétrica espiritual estivesse passando por aquele lugar. Quando abri os olhos novamente, vi que muitos estavam de joelhos, outros com as mãos levantadas. Não havia mais espaço para dúvidas, aquele era um momento de guerra espiritual, e eu não estava sozinho. A noite do sonho e a voz que mudou tudo. Uma das noites mais marcantes foi aquela em que tive o sonho. Eu havia passado o dia inteiro no hospital, fazendo exames, e a exaustão física se misturava ao cansaço emocional. Quando deitei, orando para que Deus me desse pelo menos algumas horas de descanso, adormeci quase que instantaneamente. No sonho, eu estava em um lugar escuro, como um túnel sem fim. De repente, uma luz brilhou à minha frente e uma voz clara, poderosa, mas ao mesmo tempo suave, falou: Não temas. Eu estou contigo. A tua cura já está decretada. Eu tentei ver de onde vinha aquela voz, mas só conseguia enxergar a luz. Então, a voz continuou: Volta para minha casa. Lá, eu farei o que os homens não podem fazer. Acordei de repente suando, o coração acelerado. Não era um sonho comum. Era uma mensagem, uma ordem, uma promessa. No dia seguinte, contei para minha mãe, que me olhou com olhos brilhantes de lágrimas e disse: Filho, Deus está falando contigo. Não podemos ignorar isso. E assim, apesar da fraqueza, despitei-me para ir à reunião naquela noite. Não era uma reunião qualquer. Era a reunião de oração pela saúde dos enfermos, que acontecia toda a última quinta-feira do mês. Quando cheguei, mal conseguia ficar em pé, mas uma força interior me sustentava. O milagre na reunião, algo saiu de mim. A congregação estava cheia naquela noite. O coro cantava a Deus, o nosso refúgio, e eu sentia cada palavra como uma flecha direto ao meu coração. Quando o irmão que presidia a reunião pediu que os enfermos se levantassem para serem ungidos, hesitei por um segundo. Mas então, lembrei-me do sonho. Volta para minha casa. Levantei-me, trêmulo, e caminhei até a frente. O irmão José, um dos anciãos, me ungiu com óleo enquanto orava. Suas mãos estavam quentes, como se uma corrente de energia divina estivesse passando através delas. De repente senti algo estranho no meu abdômen, uma espécie de estalo seguido de uma sensação de alívio imediato. Foi como se um peso enorme tivesse sido tirado de mim. Comecei a chorar não de dor, mas de uma alegria indescritível. O irmão José, percebendo minha reação, parou de orar por um instante e me olhou nos olhos. Você sentiu algo? Eu balancei a cabeça, sem conseguir falar. Então ele sorriu e disse para toda a congregação: Irmãos, Deus está operando aqui hoje. A reunião explodiu em louvor. Alguns choravam, outros levantavam as mãos, outros cantavam em línguas. Era como se o céu tivesse se aberto sobre nós. Eu me senti leve, não apenas no corpo, mas na alma. Nos dias seguintes, os sintomas começaram a desaparecer.
A dor que antes era constante agora era apenas uma lembrança. Os exames que fizemos uma semana depois mostraram uma redução significativa no tumor. Os médicos ficaram perplexos. Isso não faz sentido do ponto de vista médico, disse o oncologista, coçando a cabeça enquanto olhava para as imagens. Parece que o tumor está regredindo sozinho. Minha mãe, que estava ao meu lado, apenas sorriu e disse: "Não é sozinho, doutor. É Deus." O dia da confirmação, não há mais nada. O dia em que recebi o resultado final foi um dos mais emocionantes da minha vida. O médico me chamou em sua sala, com um sorriso que eu nunca havia visto antes nele. Não sei como explicar isso, mas não há mais nenhum sinal do tumor. É como se ele simplesmente tivesse desaparecido. Eu não conseguia acreditar. Minha mãe caiu de joelhos ali mesmo no consultório e começou a agradecer a Deus em voz alta. O médico, embora não fosse crente, ficou visivelmente emocionado. "Isso é um milagre", ele murmurou. Quando saímos do hospital, o sol estava brilhando de uma maneira que parecia diferente. As cores eram mais vivas, o ar mais puro. Era como se eu estivesse vendo o mundo com novos olhos, os olhos de alguém que havia sido tirado das garras da morte. O testemunho que fortaleceu a igreja. Quando voltei à congregação para dar meu testemunho oficial, a igreja estava lotada. Muitos haviam ouvido falar do milagre, e outros vieram apenas por curiosidade. Mas quando comecei a contar tudo o que havia passado, os medos, as orações, o sonho, a cura, o Espírito Santo começou a mover-se de uma forma poderosa. Uma irmã, que estava lutando contra uma depressão profunda, levantou-se chorando e disse: "Se Deus curou você, Ele pode me curar também." Outro irmão, que havia se afastado da igreja por causa de problemas familiares, veio até mim após a reunião e disse: "Seu testemunho me fez lembrar que Deus ainda faz milagres. Eu preciso voltar." Foi então que entendi, minha cura não era apenas para mim. Era um sinal para muitos que estavam desanimados, que haviam perdido a esperança. Era uma prova de que mesmo nos momentos mais escuros, Deus está no controle. A vida após o milagre, um chamado para servir. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus usou aquela prova para me aproximar dele de uma maneira que nunca imaginei. Antes eu ia à igreja por obrigação, por tradição. Agora eu vou porque sei que ali está a minha força. Comecei a participar mais ativamente dos cultos, ajudando na organização das reuniões de jovens, visitando enfermos e dando meu testemunho sempre que possível. Não é que eu seja alguém especial, sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Uma das coisas que mais me marca é quando jovens me procuram desanimados, dizendo que não veem saída para seus problemas. Eu sempre digo a eles: se Deus pode tirar um tumor do meu corpo em uma única reunião, Ele pode resolver qualquer coisa na sua vida. Mas você precisa crer, não apenas com a cabeça, mas com o coração. E é isso que a Congregação Cristã no Brasil me ensinou, que a fé não é apenas uma crença, é uma experiência viva real que transforma vidas. Uma mensagem para quem está na prova. Se você está lendo este testemunho e está passando por uma luta, seja uma doença, um problema familiar, uma crise financeira, eu quero que saiba uma coisa: Deus não esqueceu de você. Talvez você esteja chorando agora, assim como eu chorei. Talvez esteja se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Assim como eu me perguntei. Mas eu te digo, a sua história não acabou aqui. Deus está preparando algo maior do que você pode imaginar. Ele está forjando seu caráter, fortalecendo a sua fé. E um dia, talvez mais cedo do que você pensa, você vai olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Não desista. Não deixe que o inimigo roube a sua alegria. Continue orando. Continue crendo. Continue indo à casa de Deus, mesmo quando parece que nada faz sentido. Porque no final a vitória não é nossa, é dele. E ele nunca falha. O poder da oração em congregação. Uma coisa que aprendi nessa jornada é que a oração em congregação tem um poder que a oração individual não tem. Não que a oração sozinha não seja poderosa, ela é. Mas há algo sobrenatural quando irmãos se unem em um só propósito, clamando ao mesmo Deus. Lembro-me de uma noite em que a irmã Lúcia, uma mulher de quase 80 anos, mas com uma fé de criança, me chamou depois da reunião e disse: "Filho, eu orei por você todas as noites." Não era uma oração longa, não eram palavras bonitas. Eu apenas dizia: "Senhor, cura o meu irmão." E Deus ouviu. Isso me fez entender que Deus não olha para a eloquência das nossas palavras, mas para a sinceridade do nosso coração. Na Congregação Cristã no Brasil, aprendemos que a oração não é um ritual, é uma conversa com o Pai. E quando muitos corações se unem nessa conversa, Deus age de maneira extraordinária. Os pequenos milagres no cotidiano, além da cura física, Deus também operou milhares de pequenos milagres no meu dia a dia durante aquela prova.
Things que à primeira vista podem parecer coincidências, mas que eu sei que foram intervenções divinas. O irmão que me levou ao hospital quando meu carro quebrou no meio do caminho. A irmã que me trouxe comida todos os dias depois da cirurgia, mesmo sem eu pedir. O médico que, sem saber, era crente e orou por mim antes da operação. A música que tocava no rádio exatamente quando eu mais precisava de ânimo. Deus está nos detalhes. Ele está na mão que nos sustenta quando tropeçamos, na palavra certa que alguém nos diz no momento certo, na paz que invade nosso coração quando tudo parece perdido. A importância de permanecer na casa de Deus. Um dos maiores erros que quase cometi foi me afastar da igreja por um tempo, achando que Deus não estava me ouvindo. Mas foi exatamente quando voltei, quando me humilhei e disse: Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti, que as coisas começaram a mudar. A Congregação Cristã no Brasil não é apenas um lugar de culto. É um hospital espiritual, é onde feridas são saradas, onde corações quebrantados são restaurados, onde a fé é avivada. Se você está passando por uma prova, não se afaste. Pode ser que a sua resposta esteja exatamente na próxima reunião, no próximo culto, na próxima oração feita por um irmão que nem sabe o que você está passando, mas que intercede por você em nome de Jesus. Conclusão: uma vida dedicada a quem me devolveu a vida hoje. Quando olho no espelho, não vejo apenas um jovem que foi curado de um tumor. Vejo um milagre ambulante. Vejo alguém que foi tirado da morte para testemunhar do poder de Deus. E se Deus me deu uma segunda chance, eu não posso desperdiçá-la. Não posso viver uma vida comum, depois de ter experimentado algo tão sobrenatural. Por isso, meu compromisso é servir a Deus com tudo o que sou. Testemunhar do seu poder aonde quer que eu vá. Amar os irmãos como Cristo me amou. Confiar nele mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Porque no final das contas a fé não é sobre o que vemos, mas sobre aquele em quem cremos. E ele, Deus Todo-Poderoso, é fiel. Que este testemunho seja uma semente de fé na vida de quem lê. Que Deus abençoe, cure, restaure e fortaleça cada um de vocês. Porque Ele é bom, sempre.